RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito boa noite, eu sou a jornalista Marcele Dutra e está começando agora o programa Cruzando as Conversas, a sua companhia de fim de noite de segunda a sábado. Aqui, especialistas debatem os principais temas da atualidade que interferem diretamente na vida dos gaúchos. E na última segunda-feira foi encerrada a audiência pública no Supremo Tribunal Federal que discutia sobre a legalização do aborto aqui no Brasil. Então, com base nas posições contrárias e favoráveis obtidas, a ministra Rosa Weber irá definir o seu voto para que o relatório seja feito e liberado para julgamento, onde os ministros, aí sim, vão decidir se o aborto poderá ser praticado até a 12ª semana de gestação. E para debater esse tema, nós recebemos e já agradecemos a presença da advogada integrante da Comissão da Mulher, advogada da OAB, Rita de Cássia Fonseca, também da microempresária e bacharel em Direito, Daniela Macedo, da ativista em Direitos Humanos e ex-secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de Porto Alegre, Valesca Vasconcelos, e da assistente social e ativista da Marcha Mundial das Mulheres, Isabel Silva de Freitas. E olha só, a sua participação é essencial aqui no nosso programa, então você pode enviar a sua dúvida, a sua pergunta ou até mesmo o seu comentário através do nosso WhatsApp. Anota aí, é 51 o DDD 99815 9990. Vamos repetir, 99815 9990. E quer que o seu comentário apareça na tela? Então envie mensagens também através do nosso Facebook /RDC TV Digital e do Twitter, e escrevendo o seu comentário, acrescentando a hashtag Cruzando as Conversas. Então agora nós vamos começar o nosso debate, vamos ver a favor ou contra e por quê. Podemos começar. Bom, boa noite. Primeiro gostaria de agradecer o convite. Estou aqui falando na pessoa da Rita, tá? Na Rita como advogada. E eu como advogada e trabalho na área de direito de família, eu sou contra a descriminalização do aborto nesse momento no Brasil, pela maneira que ele está sendo feito, pela maneira que ele está sendo discutido e por ter ainda muitos pontos que não estão sendo levantados e levando em conta. Meu primeiro ponto é que eu acredito que um assunto deste tamanho deve ser resolvido por um plebiscito, né? E realmente o parlamento tem que participar. Acho muito bom a postura do STF de ter feito audiências públicas, mas elas devem apoiar todo o movimento. E há ainda questões que nós vamos trazer no debate que estão sendo colocadas fora. E eu acho que, mais uma vez, a mulher está sendo responsabilizada por tudo, deixando outras pessoas, o Estado e, inclusive, o homem de fora desse debate. Daniela. Bom, boa noite em primeiro lugar, né? Eu gostaria muito de agradecer também o convite que me foi feito de estar aqui. E eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, é uma defesa da vida, mas não uma defesa de uma vida só, a defesa de duas vidas, né? A defesa da vida da criança, que não tem sequer o direito de ver como esse mundo é, né? De se colocar neste mundo e de, quem sabe, produzir imensos frutos para a humanidade inteira, né? Depois a gente pode falar de casos de pessoas que foram ameaçadas de serem abortadas e que hoje estão aí conhecidas por todos, né? Em situações críticas, como sempre se coloca nesse tipo de debate, mas também na proteção da vida da mulher. Porque as mulheres que abortam têm as suas vidas arruinadas, podem muitas vezes se colocar disfarçando essa condição de sofrimento em que são colocadas pelo aborto. Mas isso, de fato, acontece. Essa culpa, ela é carregada por em torno de 90% a 95% das mulheres que praticam o aborto ao menos uma vez nas suas vidas, né? Então, a vida da mulher fica realmente muito comprometida, né? Existem os índices de depressão, tentativas de suicídio, alcoolismo, uso de drogas. Então, tem uma série de consequências muito dolorosas que nunca são discutidas quando se fala na questão do aborto. Se coloca o aborto como uma solução
quando na verdade para a imensa maioria das mulheres que abortam, o aborto é o início de uma série de problemas que se prolongam por uma vida inteira. Valesca? Bom, eu acho que esse é um tema. Boa noite, né? Em primeiro lugar, boa noite às minhas colegas do debate. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu acho que esse tema é um tema bem difícil da gente trabalhar, né? Seja qual for a nossa posição, contra ou a favor. Ele envolve várias coisas, né? Tem a questão da culpa, do abandono, e aí quando a gente fala abandono, a gente fala abandono do Estado, enquanto poder público, que deve proteger toda a população, inclusive essas mulheres. Então a gente está falando em vários sentimentos que não são tão bons assim, né? Mas o que eu acho que fica bastante claro para mim, e por isso eu tenho essa posição, né? Em relação à descriminalização do aborto, é que a gente precisa produzir mais dados, né? A gente, ao longo do debate, a gente vai ver que mesmo nós que somos a favor, também encontramos algumas limitações em dados, até porque o aborto, como é proibido no Brasil, ele é feito de forma clandestina, né? Sejam no fundo dos pátios, nas periferias, né? Com medicações ou com agulhas de tricô e crochê, como a gente sabe de relatos, seja ele numa clínica onde se cobram 15, 20 mil reais, né? Ou até mesmo em hospitais, através de planos de saúde. Eu sei de casos assim, mas eu acho que a gente não pode trabalhar o particular, a gente tem que trabalhar o todo, né? Para a gente poder entender e fazer essa análise melhor. Inclusive hospitais que têm uma orientação religiosa cristã, e que o médico é amigo da família e coloca lá qualquer CID, né? Ou foi um aborto espontâneo e na verdade não foi. Então acho que essas questões todas têm que ser analisadas e analisadas com bastante cuidado. Acho que é por isso que nós estamos aqui hoje. Isabel. A favor. Primeiro, boa noite, então, minhas colegas, vocês, quem está nos assistindo. E queria também agradecer à Marcha Mundial de Mulheres pela confiança de me convidar para o debate e dizer que nós somos uma organização feminista internacional com grupos organizados em mais de 50 países, né? E, por princípio, nós defendemos que o aborto não seja crime, que seja legalizado. Partimos do princípio da autonomia das mulheres, da capacidade das mulheres decidir sobre qual é o momento que ela tem para ser mãe, qual é o momento que deve ser mãe e também dos deveres que o Estado e a sociedade têm na prevenção, na educação, no debate aberto, né? Nós vivemos um país absolutamente atravessado pelas questões religiosas. O aborto nem sempre foi criminalizado e nem sempre ele foi este fantasma que atormenta, que circula e que atormenta, principalmente os homens brancos, ricos e políticos que querem voto e criam aí os seus ideários de padrão de aborto, né? Nós sabemos muito bem que no Brasil colônia, no Brasil, em vários períodos do Brasil, as moças que engravidavam, elas iam para um convento e voltavam virgem, das famílias ricas nos fazendeiros, ou famílias mais radicais iam para os hospícios, não é? E os filhos, até hoje, ninguém sabe onde estão, né? Então, o tipo de castigo, o tipo de imaginário que a sociedade cria, ele vai mudando no decorrer da história da humanidade, né? Nós vivemos no mundo hoje um período muito complexo para vários temas. Muito complexo porque, no geral, as religiões conservadoras assumiram um posto muito estratégico de comando da política. As religiões e também os interesses da indústria farmácia, os interesses dos meios de comunicação, os interesses do conservadorismo em geral, assumiram um posto muito importante na política e dali tentam governar com a sua verdade a vida das mulheres, a vida da população, mas no caso do aborto, que é uma questão que afeta diretamente a nós mulheres, a vida das mulheres. Então, é um momento complexo, a Valesca tem razão, é um momento muito complexo para debater esse tema, porque ele está completamente atravessado de outras questões muito importantes que se passam invisíveis, que aí não é só o direito à vida
das mulheres e do feto são outras coisas que estão escondidas nos subterrâneos desse debate. Bom, nós estamos agora no Cruzando as Conversas, debatendo o assunto aborto. E a sua participação é essencial aqui para a nossa discussão. Então, pode enviar mensagens através do nosso WhatsApp, DDD 51 99815 9990. E também pode fazer seu comentário através do nosso Facebook RDC TV. Olha, tem uma pesquisa que aponta 1 em cada 5 mulheres brasileiras de até 40 anos, elas já fizeram o aborto. Essa pesquisa está em várias reportagens, então eu queria que vocês falassem um pouquinho. Na verdade, no Brasil hoje, quem quer abortar, consegue abortar. A discussão, na verdade, é essa legalização, né? Pode ser. Claro. Com relação a esses números, né, eles são bastante discutíveis, né? A doutora Isabela Mantovani fez um levantamento sobre uma série de erros metodológicos, né? Claro que eu não vou listar aqui esses erros, né, embora tenha artigos relacionados com isso, mas ficaria muito extenso. Mas, de qualquer forma, existem erros metodológicos porque nesses números, em primeiro lugar, o que aparece no DataSUS são números que englobam todos os abortos. Né? Não se sabe efetivamente o quanto os abortos são espontâneos, ou o quanto os abortos são legais e o quanto os abortos são clandestinos. Tá? Dentre as diversas palestras que foram feitas na audiência pública, uma foi de um médico, né, da Associação de Ginecologistas do Rio de Janeiro, em que justamente ele colocava essa questão do quanto se conseguiria depender dos números totais do aborto no Brasil, efetivamente quais seriam os números do aborto não legalizado, né, clandestino. Não se tem como saber. O fato é que não são tão altos. A doutora Isabela Mantovani fez uma pesquisa usando uma metodologia com uma visão um pouco mais conservadora dos números, ou seja, tentando ser pessimista, né, e chegou à conclusão de que provavelmente esses números estão, no geral, na metade ou a 1/4 do que efetivamente se comenta. Né? Então, que seria alguma coisa em torno de 100 mil abortos por ano. Né? Que já é, eu considero, sou contra o aborto, considero um número ainda bastante alto, né? Mas certamente não nem perto daquilo que se comenta em termos de números a partir das organizações que são pró-aborto no Brasil. Tá? Então, para começar, a gente não tem números confiáveis para colocar que uma justificativa seria justamente a estatística. Né? E o outro ponto é que em todos os países onde o aborto foi legalizado, ele acabou aumentando. Né? A gente tem agora os números mais recentes, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, os números mais recentes do Uruguai, né, com relação à legalização. Tá aqui. O Uruguai, que legalizou o aborto agora faz 3 anos, né? O número de abortos no primeiro ano de aborto legal era de 7.171. No último ano foi de 9.719. Né? O que se verificou nesse número de 7 mil no primeiro ano é que ele foi menor do que os números que foram inflados como sendo de abortos clandestinos no Uruguai no período pré-legalização. Né? Se tinha uma expectativa de pelo menos o dobro, que não chegou a acontecer. Ora, como o aborto estava legalizado, não teria por que as mulheres não procurarem, se tivessem realmente o desejo de abortar, não procurarem as clínicas autorizadas. Né? Mas o fato é que o número não se realizou. E, a partir disso, vem aumentando. Então, o percentual de aumento calculado desde a legalização para o Uruguai é 36%. Né? E nós temos no Uruguai uma população envelhecida, com sérios problemas demográficos, e que está se dando ao luxo de matar seus cidadãos. Né? Em Portugal, o número de abortos no primeiro ano de legalização, já há mais tempo legalizou, né, foi de 6.107. No último ano, ou pelo menos no último dado disponível, 16.454. Então, nós temos um crescimento aí de 167%. Né? Se pegarmos países como o México, foi de 1.209%, na Alemanha, 458%, na Austrália, 7.412%,
A Austrália é outro país que enfrenta problemas demográficos terríveis. Eu tive chance de estar na Austrália alguns anos atrás e verifiquei que existe muita propaganda no sentido de incentivar as pessoas a terem filhos, porque a Austrália realmente é um país continental, maior que o Brasil, precisa popular o seu território e não tem população suficiente. Incentiva muito a imigração por causa disso, né? Mas também tem 84.500 abortos no último ano em que houve a pesquisa lá. Então, existem aí duas falácias. Uma, o número, que é inflado, né? E a questão da diminuição com a legalização, que ocorre exatamente o contrário, né? Ainda sobre, se me permite me estender um pouquinho, ainda sobre essa questão dos números inflados, na década de 70, o Dr. Bernard Nathanson, nos Estados Unidos, né, o aborto foi legalizado em 1973 nos Estados Unidos, e o Dr. Nathanson, ele era pró-aborto, né, ele dirigiu uma clínica, ele pessoalmente fez 5.000 abortos com as próprias mãos e dirigiu mais de uma centena de outros na sua clínica. Então, o Dr. Nathanson, ele depois se tornou um ativista pró-vida. A partir do momento em que entrou a tecnologia da ultrassonografia e ele viu um aborto que ele estava fazendo, ele se transformou num ativista pró-vida totalmente contra o aborto. E ele veio a confessar isso, né, publicamente, de que quando eles estavam ainda lutando pela legalização, eles basicamente multiplicavam por 10 todos os números oficiais. E os Estados Unidos é muito mais sério que o Brasil em termos estatísticos, né? Porque lá eles têm estatística para tudo. Aqui no Brasil nós não temos estatística para nada, né? Os nossos números em quase todas as áreas são extremamente questionáveis. Os Estados Unidos eles são muito mais metodológicos, muito mais fiéis, dão mais importância a esse retorno sobre políticas públicas e sobre todas as áreas da vida dos seus cidadãos. Então, ele colocou exatamente que qualquer número que viesse teria que ser pelo menos multiplicado por 10, porque era preciso fazer uma comoção nacional em redor do tema para se obter aprovação na Suprema Corte, no Congresso norte-americano. E vocês também acreditam que com a legalização aqui no Brasil esse número cresceria drasticamente como cresceu, como ela citou nos outros países? Olha, eu realmente não conheço esses dados. Os dados que eu tenho são diferentes, né? Em relação a isso, a Organização Mundial da Saúde tem dados diferentes, bem diferentes mesmo, exatamente o contrário, né? Que onde foi liberado, esses números caem praticamente pela metade, ou quase metade. Eu acho que a questão aqui, entendo e respeito a opinião, é claro, das pessoas que são diferentes, é porque a gente vive num mundo plural, um mundo diverso, né, de bastante diversidade. Eu acho que a gente tem que levar em consideração, assim, o direito que as mulheres têm de optar. Isso não é dado para nós. Entendo, enfim, as razões pelas quais as pessoas, enfim, são contra ou são a favor, no caso, uma opinião diferente da minha, mas o que a gente está falando, ou pelo menos o que a gente discute, tem debatido, são os direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, e isso está dentro, né, disso. Inclusive, assim, me causou bastante surpresa quando eu descobri que existe um grupo da Igreja Católica, que são mulheres, né, são as mulheres pelo direito de decidir. As cristãs católicas pelo direito de decidir. Não são católicas. Eu acho... Bom, eu não vou discutir isso com a senhora, doutora, mas enfim. Eu acho que é importante a gente trazer esses grupos, né? Que estão discutindo, que tem uma outra visão baseada na questão religiosa, simplesmente, e a gente trazer isso à baila, discutir isso melhor, tá? Eu não sei, dos países que... Por exemplo, Espanha foi um país que diminuiu quase a metade. Portugal, eu não sei se foi tão drasticamente, mas diminuiu também. Então, isso é uma tendência. São dados da Organização Mundial da Saúde que eu, pelo menos, não sei vocês, mas eu, pelo menos, respeito os dados da Organização Mundial da Saúde, que é uma entidade que está aí prestando um serviço há muito tempo para o mundo inteiro, né? Não faz essa distinção, enfim. Então, eu não sei, eu fico bastante preocupada com dados desse tipo que eu não consigo enxergar. Pelo menos, talvez eu não esteja pesquisando nos mesmos lugares.
Mas eu não consigo enxergar, não sei o que é Isabel. Eu posso dar um contraponto? Claro. Eu me preocupei com os dados, então eu meio que, como tu mesmo começou fazendo a pergunta, de 5 a cada... Como é que foi? Uma em cada 5 mulheres até 40 anos. Me choca esse tipo de colocação, porque eu lido com um grupo muito grande de moças, de muitos rapazes, e as mulheres estão cada vez mais empoderadas, a gente está cada vez procurando um mercado de trabalho, nós estamos procurando métodos anticoncepcionais que nos garantam, né, que nós não tenhamos filho. Eu mesmo tenho 51 anos, procurei a vida inteira métodos anticoncepcionais e companheiros que me respeitassem e não tive filho por escolha. Eu vejo que é uma geração enorme que pensa igual a minha posição, e eu noto em todos os países que eu considero sérios, não discriminaram apenas o aborto, mas eles criaram políticas que favoreceram essa queda. Essa queda eu acredito que houve em alguns países realmente, mas também houve junto uma educação, houve junto uma preocupação de acompanhamento dessa mulher, porque o que mais me preocupa é o aborto repetitivo. Quanto é que uma mulher que se acha dona do seu corpo e que vai a clínicas clandestinas, porque elas vão continuar existindo no Brasil, quantos abortos ela pode fazer por ano? 12 abortos? 15? O homem, né? Um rapaz que não usa camisinha e vai num baile, ele pode transar numa noite com 10 mulheres, engravidar 10 mulheres. Qual é a educação que nós temos que dar para esse homem machista, só pode, que não se preocupa nem um pouco, como eu gosto de dizer, com a sua sementinha, onde é que ela é plantada? Então, eu acredito que nós estamos na mesma esfera, na mesma linha de raciocínio, só que cada uma de nós olha uma ponta do iceberg, né? Mas o principal que deve ser conversado, que eu vejo, é uma política que acompanha essa descriminalização. Aí eu acredito que nós teremos realmente uma mulher respeitada. Mas o que está sendo propondo não é algo isolado, né? Eu acho que a Isabel tem uma ampla, mais do que eu, inclusive, uma ampla experiência dentro do movimento social, direcionada, porque assistente social também, direcionada para essas questões, né? Há quantos anos se debate, se discute a questão dos direitos sexuais e reprodutivos. E concordo contigo, eu acho que tem que existir outras coisas. Simplesmente a gente... Porque o que acontece? O aborto, ou a mulher que aborta, ela tem um perfil. E eu não estou falando só daquele perfil que saiu, acho que em 2014, na revista Época, quando se achava que quem praticava o aborto eram as mulheres com mais de 30 anos. E se chegou à conclusão que não, que era, o número maior estava entre 20 e 29 anos. Né? E também não eram as adolescentes representavam menos de 10%. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, sim, concordo contigo, acho que tem que existir políticas públicas, né? Mas volto na questão do direito das mulheres decidirem. A mulher ela não pode se achar dona do próprio corpo, ela é dona do próprio corpo. E só com as políticas públicas é que a gente consegue fazer com que essa mulher não utilize o aborto como método contraceptivo. Não é isso que está se propondo. De fato, a mulher é dona do próprio corpo, né? Mas o problema é que está em jogo um corpo que não é o dela. De uma criança que não nasceu completamente autônoma. Então, não há que se falar aqui, no meu entender, em direitos reprodutivos. Os direitos reprodutivos cessam quando se trata da vida de uma outra pessoa. Ninguém, suponho eu, ninguém vai pensar em pegar uma criança que já nasceu e matar de alguma maneira. Dar um tiro, sei lá. Enfim, existem N formas de matar uma pessoa, né? Por que é que se poderia alguém autorizar a matar uma pessoa pelo fato simples de ela que ainda não nasceu? Isso é inconcebível. Qual é a diferença entre a vida antes de nascer e a vida humana depois de nascer? A vida humana é uma pessoa, a nossa cultura, o nosso ordenamento jurídico condena o assassinato. Então, aborto para mim é eufemismo. Aborto se trata quando é uma questão espontânea. Aconteceu por um acidente, porque ninguém quis, por algum processo orgânico, e a mulher teve um abortamento. Agora, aborto provocado é assassinato, simplesmente, não é uma questão de direito. Quem é que tem o direito de matar o outro? Exato. Eliminar uma outra vida. Né? Então, se aconteceu alguma gravidez indesejada, aborto não pode ser método contraceptivo, de fato. Mas concordo não é isso que está se propondo. Mas não é isso que o movimento propõe, doutora. Ninguém propõe. Primeiro, eu queria falar 3 coisas. Uma,
é que realmente tu não tem como confiar em dados de um tema que é crime. Vai sair aí na rua e perguntar: a senhora já abortou? A senhora já abortou? Que ano foi? Já prescreveu? Não prescreveu? É crime aborto. Então, tu não confia em dados de aborto. Tem um dado que são dado de curetagem, que é o segundo maior motivo de internação de mulheres em idade fértil desse país. Você gasta milhões no SUS com as curetagens. Uma parte são abortos espontâneos, mas majoritariamente são abortos feitos em situação de risco para as mulheres. O Instituto Anis, que é basicamente de pessoas ligadas à academia, ligadas à ciência, ele fez uma pesquisa para o Ministério da Saúde, para a Organização Mundial da Saúde, sobre a magnitude do aborto no Brasil. E é esse grupo de cientistas que dizem que esse grupo de quantas mulheres que fizeram aborto. E não são as mulheres imaginárias, são mulheres reais que estão iniciando uma carreira, são mulheres com formação superior, são mulheres casadas, não são meninas irresponsáveis, mulheres irresponsáveis, que fazem do aborto um método contraceptivo. Ninguém defende isso em nenhuma parte do mundo. O aborto é uma violência contra o corpo de uma mulher. Portanto, não pode ser um método de evitar a gravidez. Um aborto é uma situação limite na vida de uma mulher. Então, isso é uma questão. Os dados não necessariamente são confiáveis, são contaminados, tem poucos dados. A Fundação Perseu Abramo fez uma pesquisa em 2001, que ela cruza com muitos números do que o Instituto Anis fez em 2012. Nós trabalhamos com os dados da Organização Mundial da Saúde, que pensamos que pode ser dados confiáveis. A Organização Mundial da Saúde é quem define a vida dos países membros em todos os critérios de saúde. A Organização Mundial da Saúde diz que em países que descriminalizaram ou legalizaram, porque são duas coisas diferentes, completamente diferentes. Quando tu descriminaliza, e foi isso que o STF discutiu, a DPF foi uma DPF para não ser crime. Nós achamos que, além de não ser crime, ele tem que ser legalizado, porque uma mulher que quer abortar tem que ter assistência para fazer isso com segurança, para fazer isso com dignidade, para fazer isso dentro dos padrões de saúde. Uma mulher que precise abortar, que escolha abortar até a 12ª semana. Então, foi isso que o tribunal discutiu. Então, é necessário descriminalizar para que as mulheres não sejam presas e legalizar. Nós trabalhamos com os dados da Organização Mundial da Saúde. Ela diz que diminui. Cada país que descriminaliza ou legaliza, diminui. E eu queria fazer um contraponto à doutora. Diminui os dados de abortamento. Inclusive, né? No G1. Bem que as mulheres pode ser que deixaram de fazer com os métodos de tráfico de medicamento, deixaram de morrer mais. Sim, e procuraram um sistema. No primeiro ano, o número tão depois, grande quanto em Portugal aconteceu isso, no primeiro ano, e depois foi diminuindo os números em função de ter um serviço público, onde a mulher não é perseguida, onde ela não é julgada, onde ela não é humilhada, que é o caso que acontece nos hospitais do Brasil. É o médico, é o enfermeiro, é o assistente social que chama a polícia quando desconfia que é um aborto provocado. Olha, eu busquei então as mulheres são humilhadas. Estatísticas de Portugal, a outra dizendo questão, que o número doutora, de aborto clandestino continua aumentando em Portugal. E ainda por cima eles têm um problema demográfico, então é claro que a diminuição de abortos vai acompanhar a diminuição de gestações. E a outra questão, doutora, é um fato que você se referiu a: não podemos admitir que se mate uma vida. Isso não tem consenso na ciência do início da vida. Ah, sim, de fato. Tem um grupo religioso que decidiu que a vida é desde a concepção. Não, o que a gente Cunha, tem... esse bandidão que está preso lá... O que a gente tem é uma citação do pai da embriologia. Eu queria terminar. O Cunha, esse bandido que está preso, ele fez um projeto de lei para dizer que era desde a concepção. A vida desde a concepção e pronto. Falseando e escondendo o debate do que realmente é aquele parlamento que quer decidir sobre as nossas vidas, né?
Eu estava lá, fui lá no Rodrigo Maia, junto com um grupo de feministas, de organização feminista, entregar para ele, porque ele contrabandeou num projeto de lei que ampliava os direitos das mulheres que têm filho prematuro, para que elas tivessem os mesmos direitos dos 6 meses de licença maternidade, que contasse a partir do momento do nascimento previsto, quando é prematuro, que a criança exige mais cuidado. Contrabandeou a emenda lá na Constituição, que não tinha nada a ver com uma questão que era trabalhista, previdenciária, a PEC 181, que nos deu um trabalhão para derrubar. O Cunha ainda estava preso e seus asseclas lá não largavam de querer passar isso. Então, essa é uma questão. Sim, esse país mata jovem, adulto, negro de periferia. E quem diz que tem que matar, tem que dar uma arma para cada um, que matam centenas por dia nos morros de periferia, quem diz são os mesmos que estão lá no Congresso fazendo discurso pró-vida. A juventude negra desse país está sendo dizimada. E o falseamento do debate de defesa da vida, aí perguntar, tá cheio de gente aí, e agora eles estão dando a cara, que defendem a vida, que defendem o controle. Corpo de mulher não é um recipiente que tu coloca uma sementinha e decide que vira vida. Uma mulher é uma cidadã que estuda, que trabalha, que contribui, que pensa, que raciocina. Ela precisa decidir em que momento de sua vida. Eu sou mãe de um menino lindo que vai ser engenheiro daqui a 1 ano, sabe? E eu acho que eu seria uma mulher muito infeliz se eu não pudesse ser mãe. Eu fui mãe no momento que eu decidi que eu tinha que ser mãe. E amo ser mãe. Eu larguei um trabalho para vir ficar com meu filho nesse último ano de faculdade. Amo ser mãe. Eu vou precisar interromper a senhora só um minutinho. Agora nós vamos para os comerciais e já voltamos. Só um minutinho. Preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico, um tri-táxi aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, olha que coisa bem linda, a Catedral de Canela vista aqui nesse passeio panorâmico da tri-táxi aéreo, aqui em Canela, olha só. Que coisa linda, che! A PW Service é uma empresa com excelência em prestação de serviços terceirizados como manutenção predial, limpeza e conservação, portaria, serviço em alturas, obras civis, limpeza de prédio, planejamento diferenciado de acordo com a necessidade do cliente. Ligue 51 3031 4819 e 51 98186 8783. Chegada a época da busca começar. Dos fundos dos armários, cabides e gavetas é onde se escondem ilusões, meias e jaquetas. Toda roupa que achar para muitos vale ouro. Sempre é hora de doar, dividir o seu tesouro. Participe da campanha do agasalho. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Confira as atrações do programa Canto e Prosa neste domingo. Estarão conosco o Grupo Rebenque, o tradicionalista declamador Luiz Ernesto Iglesias, os trovadores Cirlei Carvalho, Olei Correia e Nelson Ramos. É na RDC TV, às 11 horas da manhã. Vai preparando o teu mate, tchê. Voltamos então com Cruzando as Conversas e o assunto de hoje é a descriminalização
do aborto. E você também pode participar desse assunto fazendo a sua participação aqui no programa através do nosso WhatsApp. O DDD é 51, o telefone é 998159990. E você também pode mandar o seu comentário através do nosso Facebook RDC TV Digital e também através do nosso Twitter, #Cruzando as Conversas. E a gente volta então a discutir o assunto. Vamos falar um pouquinho de religião, que a gente já comentou antes, né? Um pouquinho dos cristãos. E o Vaticano é contra o aborto, mas recentemente o Papa Francisco fez uma declaração pedindo que os sacerdotes perdoem as mulheres que tenham feito aborto e que peçam remissão pelo ato. O que vocês acreditam nesse assunto? Com relação a isso, eu quero só salientar assim, ó, que a absolvição com relação ao aborto, ela sempre existiu. Não é uma novidade em relação ao Papa Francisco, né? O que o Papa Francisco fez? Ele simplesmente estendeu a todos os padres a faculdade de perdoarem o aborto, que não é, o que já era, na verdade, uma faculdade que era costume dos bispos. Para a gente entender um pouquinho, assim, como é que funciona essa questão. Eu sou católica, então posso falar sobre isso com conhecimento de causa, tá? Existem alguns pecados, não somente o aborto, que são reservados tanto aos bispos quanto ao Papa, né? Então, por exemplo, para a gente saber que não é só uma questão de aborto, enfim, se alguém atentar, por exemplo, contra a vida do Papa, né, esse pecado é reservado. Não é qualquer padre que pode se perdoar. Claro que como o Papa é um só e os bispos são um só para uma diocese inteira, né? Então há o costume de ter vigários episcopais e papais que têm a faculdade de perdoar esses pecados também reservados. O que o Papa Francisco fez? Estendeu ainda mais essa faculdade, de modo que se o padre está ouvindo a confissão de uma mulher arrependida de um aborto, de ter praticado um aborto, se ele atende essa confissão e ele não tinha essa faculdade, ele antes tinha que encaminhar essa mulher ou ao vigário episcopal, ou a um padre que ele soubesse que tinha essa faculdade, ou ao próprio bispo, né? O que o Papa Francisco fez foi simplesmente facilitar. Qualquer padre pode fazer o que antes estava reservado a alguns, né? Então não houve assim uma novidade no perdão, porque o aborto, como qualquer outro pecado, independente da questão da gravidade, qualquer pecado pode ser perdoado se a pessoa estiver devidamente arrependida, se dirigir a um padre e em confissão confessar aquele pecado. Tá? Então não houve essa novidade que se colocou assim, que a mídia colocou com relação, agora o Papa Francisco fez. Não, o Papa Francisco só facilitou, tornou mais prático, vamos dizer assim. Posso só colocar uma coisa? Eu não gostaria, eu sei que a religião está por trás de muitas coisas, mas eu defendo a não discriminação do aborto simplesmente por eu acreditar que, apesar de muitos dizerem que é uma bola de células, para mim existe vida desde a concepção. E se a mulher quer ter o direito ao seu corpo, ela que cuide para não engravidar. E caso ela venha a engravidar, sim, aí eu acredito que o artigo 128 ele deve ser ampliado, né? E a mulher que comparecer diante de uma equipe multidisciplinar e mantiver o desejo, ela e o marido, de ter esse aborto, o aborto ser respeitado pelo Estado, né? Acredito sim que a mulher que fizer o aborto no pátio da sua casa, ela tem que ser penalizada. Porque ela sabe, ela pode ser autorizada a fazer, mas ela vai continuar buscando outros meios. E a que faz na clínica que cobra 20 mil reais? Eu estou falando que simplesmente eu não posso generalizar, porque isso não é um dado que eu sei. Tu entendeu? Eu não estou dizendo que ela não pode fazer na clínica por 20 mil reais, ela pode ter um problema que nem... Eu tô dizendo que tanto as pobres como as ricas, no meu ponto de vida, podem fazer sim um aborto desde que respeite alguns pontos. Entendeu? Que não banalize como cortar um cabelo, passar numa loja e tirar um neném. Mas assim, eu não consigo enxergar, desculpa, talvez seja uma limitação da minha parte, eu não consigo enxergar trabalhar com IC,
né? Eu acho assim, eu acredito que a descriminalização do aborto, que é o que eu defendo, ela não tornará, ou mesmo que eu defendesse piamente, e até tenho algumas razões para defender a questão da liberação do aborto, isso não pode se tornar um método contraceptivo. É como tu disseste, falaste lá antes do intervalo. São uma série de coisas. Isso está dentro. Nós não estamos, e a Isabel também referendou isso, nós não estamos com a audiência pública para descriminalizar, não se está apenas pensando nessa questão da descriminalização sozinha. Ela vem com essa questão que tu referiste das políticas públicas, né, dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né? A gente precisa de política pública para isso. Porque o que vai acontecer? Aqui, a mulher que tem condições e que paga 20 mil reais, depois ela vai viajar, né, tirar umas férias para sair do estado dela de depressão, de tristeza, porque ela fez um aborto, porque não é uma coisa fácil. A gente não pode imaginar que a pessoa diz assim, acorda de manhã e diz assim, eu tô grávida, então hoje eu vou fazer um aborto. Ninguém pensa dessa forma. E quem pensa que alguém pensa dessa forma é, no mínimo, uma pessoa que tem realmente um estreitamento de ideias, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa, concordo contigo, precisa de políticas públicas, e isso é um guarda-chuva enorme. Embaixo desse guarda-chuva tem várias coisas, não tem só a descriminalização do aborto. E só fazer uma referência, eu me lembro numa das conferências nacional da mulher, em Brasília, eu acho que foi a segunda que eu tinha ido, eu era bem mais jovem, eu me lembro que eu fiquei muito impactada quando entrou um grupo de mulheres e um outro grupo de mulheres que estava no auditório gritavam aborteiras, aborteiras. Nenhuma de nós que estávamos ali e que defendemos a descriminalização do aborto, ninguém é aborteira. Ninguém tem, eu disse no início da minha fala, na introdução, é um tema difícil, é um tema complicado, a gente precisa ter essa consciência, gente, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. O perfil da mulher que morre de aborto nesse país, ele está traçado. São mulheres com pouca escolaridade, são mulheres da periferia, são mulheres negras, sobretudo. Assim como tu também referiste, Isabel, a respeito da juventude negra. Hoje, quem mais morre dentro da idade de 15 a 29 anos são jovens negros. Então, a gente não pode tapar o sol com a peneira, entende? É isso, e eu concordo contigo. Tem que ter políticas públicas. E tu só consegue isso se discutir e dialogar com a sociedade. Agora, desculpa, eu não quero ferir suscetibilidades religiosas, mas assim, o Estado tem que ser laico, gente. Não, de fato. Eu não posso simplesmente que a minha crença religiosa, e eu tenho a minha crença religiosa, que ela se sobreponha à crença religiosa da Isabel. Ou dos nossos colegas ali, câmeras. Eu não posso fazer isso. Isso não é democrático, a gente vive numa democracia. O que para você é pecado, para mim seja castigo. Porque para você. Mas eu queria fazer um comentário ainda sobre essa questão aí. Tá, mas eu não queria perder esse tema da... Sim, não, eu vou voltar a isso. Só queria voltar ainda antes de entrar nessa parte, mas sobre a questão da definição do começo da vida, porque existem formuladas hoje N hipóteses sobre isso, mas a única que tem apoio científico, porque de resto não há nenhuma publicação, nenhum teste, nenhuma metodologia que conseguiu definir um outro começo, né? Mas a única definição que se tem para isso é do Dr. Karl Ernst von Baer, desculpe a pronúncia, mas eu não sei alemão, né? Ele é considerado o pai da embriologia. Em 1827, ele visualizou cientificamente, fez uma observação científica da fecundação, e ele disse o seguinte: a vida humana começa na concepção. É nessa fase, a fase do zigoto, que toda a identidade genética do novo ser é definida. A partir daí é um processo contínuo, autodeterminado, ou seja, não tem nada a ver com o corpo da mãe. Quem determina a continuidade do processo é o próprio embrião que está se formando ali, né? O zigoto, neste caso inicial, coordenado e gradativo. Então, processo contínuo, autodeterminado, coordenado, gradativo. E isso é a definição científica que se tem até hoje, porque não se conseguiu, apesar das diversas hipóteses formuladas, né? Essas hipóteses são muito formuladas em debate, mas não existe uma pesquisa séria
que tenha conseguido chegar à aceitação da comunidade científica com relação ao início da vida de nenhuma outra maneira, né? A não ser na concepção. Porque seja como for, o que vai nascer da relação de uma mulher com um homem não é nem um cachorro, nem uma pedra, mas uma criança. Então dizer que não será um ser humano, se não é um ser humano, não vai ser nunca. Não pode ser um amontoado de células. Se fosse um amontoado de células, continuaria sendo, né? E se, como eu estava vendo hoje também, a doutora Lenise Garcia, se não me engano, estava colocando o seguinte, já num debate um pouco mais antigo, né? Se em determinado momento da ciência, né, se chegar a conseguir uma técnica em que uma criança possa ser gestada fora do útero da mãe inteiramente, né, a criança não vai depender em absolutamente nada do corpo da mulher, porque ela só precisa de um ambiente. Se esse ambiente puder ser criado artificialmente, ela vai conseguir se desenvolver até chegar ao momento do que seria o nascimento. Não entendo, não sei, não imagino como seria uma coisa assim, né, mas é possível. Com relação à questão religiosa, né, eu queria dizer o seguinte: não existe uma moral neutra, né? Então, mesmo que a pessoa faça o seu juízo moral a respeito do aborto, sem levar em conta os critérios da sua religião, ela estará fazendo um juízo moral. Os critérios que ela usa para isso podem ser religiosos ou não, mas o fato é que existe um juízo moral. Ninguém vai estar... Se a pessoa for completamente indiferente ao aborto, não vai nem defender nem ser contra. Ela é indiferente. No momento em que alguém se posiciona de alguma maneira, ela está se posicionando moralmente sobre aquele fato, né? Se, assim como a maioria dos brasileiros leva em conta o fato da sua religião como um princípio que define o que é positivo e o que é negativo na sua vida moral, eu não vejo por que isso não poderia ser válido. Cada pessoa poderá ter o seu juízo moral. A questão é que a imensa maioria dos brasileiros, no mínimo 70%, é contra o aborto. E por que um cidadão brasileiro, seja ele católico, espírita ou evangélico, deveria ser considerado um cidadão de segunda classe que não pode se manifestar de acordo com seus princípios religiosos? Qual é a dificuldade? Porque na hora de pagar imposto, o dinheiro vale exatamente a mesma coisa. Seja católico, espírita, evangélico, ateu ou umbandista, né? Então, se a pessoa está se manifestando, formulando seu juízo moral a respeito do aborto, baseado num princípio religioso ou baseado num outro princípio qualquer, não deveria fazer a menor diferença. Mas alijar os setores religiosos da discussão do aborto é completamente antidemocrático. Então, primeiro que, olha, pessoal, tem a santa paciência, não é, do Papa, agora querer dar o perdão. Olha, no geral, a Igreja Católica tem que pedir perdão, já pediu, esse Papa, inclusive, o anterior, para quando ela dizia que negro não tinha alma. Ou a Inquisição, que matou milhões de mulheres grávidas, inclusive. A Igreja Católica nunca disse que negros não tinham alma. Na Inquisição, onde as mulheres acusadas de bruxaria eram assassinadas. Mas, bem, eu não quero entrar nesse debate religioso. O que eu quero dizer é que a minha vivência, a minha experiência no movimento de mulheres, nas milhares de conversas com as mulheres, inclusive na ponta, na saúde mental do SUS, é que o aborto faz parte da vida reprodutiva de uma mulher. Uma mulher lá na floresta amazônica, um dia eu perguntei para uma indígena, como é que é o tema do aborto lá? Ela me olhou e falou assim, moça, esta palavra não existe numa aldeia. Quando atrasa 10 dias a menstruação, tu tem um conjunto de conhecimento, que daí não é conhecimento da medicina, são conhecimentos ancestrais daquela tribo, daquela etnia, daquela região, que vai tomar seu chazinho e não precisa ir no delegado, e não precisa ir no médico, não precisa ir em lugar nenhum, vai tomar seu chá e vai resolver, vai descer a sua menstruação, sem o debate científico do cara que em 1800 disse que aquilo ali era uma vida, o que é uma possibilidade. O que nós estamos falando, que o movimento de mulheres está falando, o que a academia, que tem responsabilidade com a laicidade do Estado, responsabilidade com esta coisa nefasta que chegou na política dos pastores, dos padres, dos presbíteros, dos fundamentalistas, querer governar a vida das pessoas, é
outra coisa, nós estamos lidando com mulheres concretas, com uma vida concreta, daquela mulher que acabou de terminar a universidade e que porque o marido não quis usar, porque ela não teve poder suficiente para negociar a camisinha, ou porque o anticoncepcional daquela empresa... Quantos processos tem? Vocês que são advogadas sabem, de mulheres que estavam tomando anticoncepcional de farinha e que não resolveu, e que decidiu por fazer um aborto, porque ela é uma vida concreta, ela é uma pessoa, ou de casais que já têm 3 ou 4 filhos, e também aconteceu uma gravidez não apropriada para aquele momento. Eu estou falando de autonomia de um ser humano que pensa, de um ser humano que trabalha, de um ser humano que paga imposto, de um ser humano que vai na missa, que vai lá na igreja. As mulheres que são, inclusive, de outras religiões que não a católica, que vão lá na igreja e que elas administram isso na sua vida. Qual é a grande problemática? Quando politiza esse assunto e a classe branca e rica desse país resolve que defender a vida, sei lá, defender a vida que está no corpo de uma... que eles chamam de vida, uma possibilidade de vida, defender, dá mais voto que defender os meninos de periferia que morrem mortos pelo Estado, na guerra do tráfico, na guerra das polícias, dos meninos que morrem de falta de assistência. Então, eles viram que isso dá mais voto e passam a falsear o debate. Então, nossos telespectadores, o aborto faz parte da vida reprodutiva de todas as mulheres em qualquer parte do mundo. Se fazem aborto em todas as classes sociais. Qual é o maior problema que nós debatemos? Quem morre é pobre, porque mulher de classe média, conversava isso com a doutora no início, mulher de classe média, mulher que trabalha, ganha dinheiro, mulher rica, ela pega um avião, vai para o outro lado do mundo, faz um aborto, volta feliz. E a maior grau de angústia para quem ouve no SUS, na saúde mental, maior grau de sofrimento, são as mulheres que são obrigadas a arcar com um filho que ela não quis. Quando nasce um filho que não é querido, com um casamento que já está falido, quando nasce um filho de abuso do padrasto, do parente que abusou daquela menina, que aquela mulher é condenada a ter que olhar para aquela criança o resto da vida, aí não é o padre, não é o pastor, não é o deputado, não é o senador, não é o governante que vem ali aguentar esse sofrimento. As mulheres que decidem interromper uma gravidez no início do seu ciclo de gravidez, elas tocam a sua vida, elas estruturam o seu projeto de vida. Então, este papo de que defender a vida da mulher e a vida da criança, a perspectiva, nós queremos deixar bem claro que uma mulher é uma vida concreta. Uma mãe de 3, 4 filhos é uma vida concreta. Uma profissional trabalhadora é uma vida concreta. Ela tem que administrar, ela tem que fazer isso. Esse papo de que gera um sofrimento é um discurso que não é verdadeiro. É um sofrimento. Quando tu não tem o direito, tu é criminalizado, escrachado. Quando a polícia estourou em 2007 aquela clínica em Mato Grosso do Sul, ela expôs no estado de Mato Grosso, no Brasil e do mundo, 10 mil prontuários. De muitas mulheres que, inclusive, nem tinham ido naquela clínica para fazer aborto. Mulheres que já eram advogadas, mulheres que tinham carreira, mulheres pobres, trabalhadoras domésticas, que viram o seu nome estampado. 1.500 foram processadas, tiveram que fazer... Sabe o que as autoridades daquele estado faziam com as mulheres? Vai lá para a creche fazer trabalho voluntário agora, para olhar para as criancinhas, para ver, para te arrepender. Isso não, o direito não pode acobertar uma barbárie dessa, não é inquisitório. Tu não está tratando de um crime, tu está tratando de um crime, tu não está tratando de um pecado. Vai se ajoelhar no grão de milho agora para te arrepender. Então, são coisas que nós não podemos... E os profissionais de saúde daquela clínica foram a júri popular. Nós não podemos admitir essa inquisição, esse falseamento do debate e essa questão que não está dado, gente. Não é verdade. Tem uma apropriação indébita do tema da reprodução humana, da maternidade e da autonomia das mulheres. É uma apropriação indébita
por gente que não tem a menor noção do que significa uma maternidade indesejada, o que significa uma maternidade na solidão, sem pai, sem família, para ajudar a apoiar, e do que significa uma opção de uma mulher que quer fazer um aborto, né? Eu anotei 2 pontos da sua fala e eu quero deixar bem claro por que no Brasil é tão difícil a adoção. Por que essa mulher que conseguiu pelo menos gestar essa criança, ela não tem uma facilidade de doar essa criança? É uma possibilidade, né? Ela não vai ser punida de ter um filho, ela pode doar. Por que ela se penaliza em ficar com esse porque ela filho? está doando, pode ter certeza. Entendeu? Mas é uma possibilidade. Outro aspecto que tu falaste muito bem em relação a essa clínica, né? A essa clínica, realmente eu não tiro o ponto que o aborto existe. A minha preocupação é, na atual conjuntura do Brasil, nós darmos um passo tão grande, é tipo uma escada. Eu acho que teria que ampliar o artigo 128, aonde fala que quando o aborto é necessário, que a mulher tem risco de vida, mas que pode causar também um risco de vida futuro. Quando a criança é um direito dela de não querer ter um filho excepcional, um filho de problema, é direito. Quando houver várias características que possam causar para essa mulher... Então, ter uma caminhada, entendeu? Ou o aborto por uma gravidez em relação a estupro, ou que realmente a criança não tem cérebro. Entendeu? Eu acredito que a caminhada para um amadurecimento. Porque o que eu penso? Eu queria ter estatísticas reais que a mulher aborta no Brasil. Entendeu? Porque o que eu vejo, muitas mulheres que eu tive contato que abortaram, foram a pobre, coitada, que não teve uma palavra de consolo, não teve um grupo de acolhimento para ela, para que ela pudesse passar os 8 meses numa gestação e pudesse ter o filho. A mulher brasileira quer ser mãe. Né? Eu acho que a mulher brasileira primeiro, ela é uma vitoriosa por ser brasileira. Né? E por viver num país com tantas diferenças. E ela quer ser mãe, porque quando se mata um feto, se mata o direito da mulher ser mãe. Então, seria essa a minha contribuição ao debate. Eu gostaria de colocar... Deixa eu só fazer uma observação, por gentileza, desculpa interromper. Acho que vocês sabem do caso, aquele documentário Uma História Severina. Sim. Né? Que foi um caso de anencefalia. Né? Uma mulher agricultora, plantadora de brócolis no interior de Pernambuco, né? Chã Grande, o nome da cidade. Tem esse documentário, o tempo inteiro, os ministros do STF, eles fazem porque os advogados, eu sei que tem uma irmã advogada, né? Vocês falam muito bem, né? Vocês têm o dom da fala, tem a verve, e aí, então, se eles falam várias coisas sobre as características do que é vida, um diz que não é, outro diz que é, e assim vai. Enquanto isso, tem uma mulher dentro de um hospital público, em Pernambuco, sofrendo dores horríveis, uma pessoa simples, sem entender muito bem o que está acontecendo. Quem traduz do juridiquês para ela é o médico, que foi uma pessoa muito generosa com ela naquele momento, foi um profissional, honrou o seu juramento, né? E vai explicando para ela. E aí eu fico pensando assim, será que já que, né, tá havendo uma certa particularização das coisas, será que algum daqueles ministros, se a sua filha tivesse nessa situação de um feto anencéfalo, deixaria chegar até o STF e toda essa morosidade? Entende? Isso é muito complicado, né? Então, da gente analisar. Mas eu concordo realmente contigo. Eu acho que tem coisas que a gente precisa, embora a gente divirja, mas a gente precisa arredondar, né? E isso, vou voltar na tua primeira fala, que eu fiquei bastante contente com o que eu ouvi, na questão das políticas públicas. E não se trata aqui da gente falar sobre religião, sobre o pensamento. Religião, cada um tem a sua. Cada um tem a sua crença. Uns acreditam em Deus, outros não. Né? Agora, também acho que se a gente vai trazer novas teorias, ou que não sejam teorias, que sejam verdades absolutas, eu aprendi em filosofia que não existem verdades absolutas.
a gente precisa também trazer um pouco mais de modernidade. Eu acho que desde lá de 1800 e alguma coisa, esse senhor que eu também não sei, alemão, médico, mas é um senhor, né? Cientista. Era um senhor. As coisas evoluíram muito. Nessa época, os negros ainda eram considerados inferiores. Eu seria, pela ordem, naquela época, até bem pouco tempo, eu teria que seguir a mesma profissão das mulheres da minha família, empregada doméstica. Eu sou negra. Desculpa, eu não concluí. Então, a gente já mudou tanta coisa, né? A gente evoluiu tanto, em tantas coisas. Hoje a gente consegue sentar e falar sobre esses temas que até bem pouco tempo eram tabus. Não se falava isso dentro de casa jamais, na escola muito menos. Bom, mas agora nós vamos para mais um intervalo e já voltamos para continuar debatendo esse assunto. Voltamos agora então com Cruzando as Conversas. O tema desta quinta-feira é o aborto. E você também pode participar nos enviando uma mensagem através do WhatsApp. O DDD é 51, telefone 998159990. Você também pode participar através do nosso Facebook, RDC TV, e também através do nosso Twitter, utilizando a hashtag Cruzando as Conversas. Agora eu volto com a Daniela, que eu interrompi ela no bloco anterior, então pode fazer essa consideração. Bom, primeiro gostaria de colocar assim, que a questão, ou a gente trabalha com a questão científica ou não, né? Ficar se dizendo primeiro que tem que trazer a vida, quando é que começa a vida e a ciência e tal, e daqui a pouco se descarta a única hipótese científica séria que se tem, né? Que ainda é do século XIX, simplesmente porque não houve uma hipótese que seja comprovada posterior a essa e diferente dessa, simplesmente. Então, ou a gente trabalha com a ciência ou não trabalha. Não posso trabalhar com achismo de quando é que começa a vida, né, e de reduzir a vida a uma possibilidade de vida. Não, a criança está lá já desde os primeiros minutos de vida, segundos de vida, com todo o seu arcabouço celular definido e que só vai transcorrer um processo para se transformar, para se desenvolver e chegar a ser um ser humano como nós estamos aqui, com 2 braços, 2 pernas, etc., falando e tal. Mas se esse potencial já não existe, se ele não está inteiro naquele conjunto de células, ele não estará. Então, ou é vida desde o início, desde a concepção, ou não é, né? O outro ponto que eu queria colocar é o seguinte: se 70% da população brasileira é contra o aborto, e essas são as pesquisas que se têm feito ultimamente, né, com relação à população brasileira, eu não vou acreditar que 70% da população brasileira é composta de gente branca. Não é verdade num país totalmente miscigenado como o nosso, né, em que a imensa maioria da população é negra, né, ou então é mestiça. Mestiça com negros na maior parte, mestiça com índios, né? Então não se está falando aqui de alguma coisa que venha de uma suposta elite branca, que eu sinceramente não sei onde está essa elite branca, porque ela é utilizada como pretexto para uma série de coisas, né? Não tanto no debate do aborto quanto fora do debate do aborto, mas não consigo entender onde está, porque em 70% da população brasileira, então a maioria do Brasil é branca? Não é. É certo que não é, é só olhar na rua que a gente vê que não é, né? Então tem esse ponto. Bom, a outra coisa que eu gostaria de colocar, a questão sobre o sofrimento da mulher pós-aborto, ele não é uma elucubração que surgiu do nada da cabeça de alguns, simplesmente para defender de maneira teórica a questão do ser contrário ao aborto, tá? Eu tenho, além de eu ter conhecimento pessoal de casos, né? Claro, não vou trazer nomes, mas sempre me chamam a atenção e sempre eu coloco 2 casos específicos. Uma moça que foi forçada a abortar muito cedo, né? E que não só lamentava profundamente, mas se torturava todos os dias, né, por aquilo que ela fez aos 18 anos. E ela já tinha 30 quando me falou isso. Também conheci o caso de uma outra senhora que ela já tinha 2 filhos, e que aí ela e o marido chegaram à conclusão de que não poderiam sustentar um terceiro quando ela engravidou. Essa senhora já tinha abortado há mais de 30 anos e ela todos os dias também chorava como se tivesse sido há poucos instantes. Ela carregava consigo problemas de saúde terríveis, todos justamente em função
desse triste acontecimento. Então, quando se diz que ser contra o aborto é uma questão de defesa da mulher, é sim, porque são as mulheres que depois têm que suportar essa carga, né? As mulheres que depois ficam se lamentando, são as mulheres que depois têm tendência a suicídio, depressão, problemas outros sérios de saúde em decorrência do fato de terem feito um aborto. Quem quiser, é só buscar aí pelo YouTube, tem diversos vídeos de pessoas famosas. Eu gostaria de citar também mais alguns. O caso da atriz Cássia Kiss, que lamenta profundamente o aborto que fez aos 30 anos e que depois, inclusive, resolveu ter 4 filhos, né, também por uma questão de culpa que carrega e continuava carregando quando comentou isso. Ela comentou isso na entrevista com o Bial, então está disponível para todo mundo ver. Nós temos o caso da Sarah Winter, ou Sarah Winter, não sei como se pronuncia, que foi uma feminista radical, fez um aborto e hoje é ativista pró-vida. E aí quem quiser dar uma olhadinha nos depoimentos da Sarah Winter, enquanto ela ainda era uma feminista, né, pró-aborto, ela dizia com todas as letras que não havia sofrimento da mulher e tal. Depois ela afirma, eu mentia. E aí ela coloca o depoimento dela, chorando, né, e dizendo que se lamenta todos os dias e que tem sonhos terríveis, tentando recolocar o filho dela de volta no útero. Inclusive, foi uma comissão da mulher no parlamento. Exatamente, né? Foi falar no STF, foi falar numa comissão do Congresso Nacional. Aí a gente pode citar também a Vanusa, cantora, a Hebe Camargo, falecida apresentadora, Elba Ramalho, que se transformou numa ativista pró-vida, Luísa Brunet, tá, que também todo mundo conhece. E para quem quiser mais depoimentos, quiser assistir e ver como no caso concreto de mulheres concretas, com existências concretas, né, com vidas muito reais, quem quiser pode assistir o filme Blood Money, tá, disponível no YouTube na íntegra, tanto dublado quanto em inglês, né, e também o Grito Silencioso, que já é bem mais antigo, né, mas que mostra a realidade de um aborto e o feto fugindo da máquina de sucção, né. Esse foi inclusive o vídeo foi produzido pelo Dr. Nathanson, que foi falecido em 2011, e esse vídeo foi o que fez com que ele mudasse de ideia com relação ao aborto, depois de ter feito 5.000 abortos com as próprias mãos. Então a gente não se pode subestimar a consequência terrível de um aborto para a vida da mulher. Eu também gostaria só um minutinho. Está diminuindo o assunto. Eu escutei você, só estou colocando os meus argumentos, tá? Porque eu sou contra o aborto em qualquer situação, tá? E penso também que a gente deve levar em consideração que se a maioria da população do Brasil é de negros e mestiços, a maioria dos abortados também são negros e mestiços. Esse é um ponto que ninguém também leva em consideração. Quando se fala em defender a juventude negra, né, a juventude mestiça, então se deve falar em defender a juventude para que ela tenha o direito de começar a viver. 50% pelo menos dos fetos abortados, há estatísticas de que seja mais do que isso, são de mulheres. Então a defesa da vida da mulher começa pela vida dela antes de nascer, né? Também gostaria de citar aqui alguns casos de pessoas que correram o risco de serem abortadas e não foram, e eu tenho certeza que são nomes muito familiares para todos nós aqui, para todos os espectadores, né? Susan Boyle, a gravidez da mãe dela era de risco, o médico aconselhou a abortar, a mãe não quis, ela ganhou 2 Grammys. Né? E todo mundo tem certeza que quando viu ela ganhar naquela competição, agora esqueci o nome do concurso lá na Inglaterra, em que ela fez um super sucesso e apareceu como um fenômeno de voz, né? Tenho certeza que todo mundo acharia um desperdício de talento que uma pessoa assim tivesse sido abortada. A Celine Dion, a mãe dela foi aconselhada a abortar, aliás, a mãe dela queria abortar, ela seria a 14ª filha, né? E a mãe dela não tinha mais condições. Aí ela foi aconselhada a não praticar o aborto. Tá aí a Celine Dion. Andrea Bocelli, que vai se apresentar agora em setembro aqui em Porto Alegre, né? A mãe dele teve uma crise, se não me falha a memória, de apendicite, e aí o médico aconselhou também o aborto, né? A mãe dele não quis e aconselhou porque a criança poderia nascer com deficiência. De fato nasceu, ele é cego, né? Mas ninguém recomendaria eliminar o Andrea Bocelli porque ele é cego, porque a voz dele é ímpar, né? Cristiano Ronaldo, a mãe dele
estava grávida pela 4ª vez, teve 3 filhos até os 20 anos de idade, foi abusada sexualmente pelo pai e, se não me falha a memória, pelo padrasto, né? Era uma família pobre, o pai dele era alcoólatra. Né? E aí ela não abortou o Cristiano Ronaldo. Ela queria abortar, o médico aconselhou que não fizesse, ela se deixou convencer pelo médico, levou a gravidez adiante, e o Cristiano Ronaldo é um dos homens mais ricos do mundo e conseguiu dar para a mãe dele muito mais do que ela jamais sonhou em ter. Né? Outro que não foi abortado, o Roberto Bolanhos, ator mexicano já falecido, que fez, o nome dele, se eu disser assim, muita gente não vai lembrar, mas do Chapolin Colorado todo mundo lembra, né? Chaves também. A mãe dele sofreu um acidente, estava para morrer, foi aconselhado aborto, ela não quis. E aí ele nasceu e divertiu gerações e gerações de crianças. Steve Jobs foi dado em adoção, né? A mãe dele preferiu não abortar, deu em adoção, depois ele pôde, foi criado com muito amor e tal, se tornou um dos homens mais ricos do mundo, em função dos seus talentos. Depois pôde ainda agradecer a mãe biológica que ele procurou, conheceu, por não ter sido abortado. Mais 2, Papa João Paulo II, né? Todo mundo sabe quem é, e o ator Jack Nicholson, talvez os mais novos, daqui a pouco não saibam quem é, mas ele conta que quando a mãe dele engravidou, era mãe solteira, numa época em que havia muito preconceito com relação a isso, né? Tanto que ele, até os 30 anos, achava que a mãe dele era a mulher que de fato era a avó dele. Ele só ficou sabendo aos 30 anos que a mãe dele era a mulher que ele conheceu a vida inteira por irmã. Né? E ele trabalhou, foi ativista contra o aborto, porque ele disse, bom, eu não teria nascido. Eu sou um caso de alguém que, em função das circunstâncias da minha mãe, ele já tem uns 80 anos hoje, em função das circunstâncias da minha mãe, naquela época, por ter engravidado, não ser casada, ser adolescente, eu teria morrido. Então, todas essas pessoas aí, quem é que pode decidir o que vai ser o futuro? Quem é que pode determinar o que uma pessoa vai ser se tiver a chance de nascer e se desenvolver? E eu queria só completar um detalhe, que nós pontuamos isso para o debate, que aí entra na minha tese. Em todas essas histórias, às vezes relato que a mulher foi questionada, que a mulher foi orientada, que houve uma conversa, houve uma reflexão e elas puderam optar ou não. Isso é um respeito do meu corpo. Eu optei em ter uma criança assim. Então, a minha preocupação é sempre na reflexão, né? Refletir seria o termo certo de falar sobre o aborto. Entendeu? Não simplesmente deixar uma pessoa pobre, negra, na periferia, com a liberdade do governo dizer, tu tem liberdade de fazer o que tu quer. E ela lá sozinha, com pessoas que pensam igual a ela, passando fome, dizer que não há outra solução, somente o aborto. Não há outra solução. O mundo é muito maior do que o teu mundo. É aí que eu defendo a responsabilidade do ato feminino de saber que ela é dona do seu corpo, mas ela tem uma vida dentro dela. Eu acho que o que tem que ficar claro, eu vou repetir o que eu falei lá no início, assim, ó, o tema, ele envolve dor, abandono, e abandono de todos os lados, né? Sofrimento, culpa, né? E isso tem sido ao longo da história da humanidade, praticamente. Ninguém, eu vou repetir, né, a mesma figura de linguagem, ninguém acorda de manhã, né, descobre que está grávida e diz, agora eu vou ali fazer um aborto no posto de saúde e já volto. Não tem isso. Isso seria o exagero, né? Então, enfim, que bom que todas essas pessoas listadas aí pela nossa parceira de debate, né, estão todas aí fazendo sucesso, contribuindo para a humanidade, que ótimo, mas eu vou voltar na mesma... Lá no início, quando tu referendaste a questão das políticas públicas, é isso que falta no país também. Esse arcabouço de políticas públicas que dê para as pessoas, independente de raça, cor, credo, que está na Constituição e que vocês, como advogadas, conhecem muito melhor do que eu. Né? Que dê condições para as pessoas viverem dignamente. A gente está falando em dignidade. Gente, no centro de Porto Alegre, não precisa ir nas ruas transversais a Voluntários da Pátria ou, enfim, perto do mercado público. Muito próximo da gente, no centro de Porto Alegre, vendem Citotec, que é um remédio utilizado, que era utilizado para úlcera gástrica e que, tomado ou colocado na vagina, faz abortar. E as pessoas vendem livremente isso. Então, assim, onde é que está o poder, né? Se é para
Se é uma questão de polícia, se virou caso de polícia, onde é que está o poder público enquanto Secretaria de Segurança para coibir? Ou a gente acha, vivemos um mundo de Alice, que eles não sabem? Não sei, a gente paga um parlamento caríssimo que ele não Pois existe. é, mas eu estou falando em termos na práticos. TV. A nossa vida não é em Brasília, a nossa vida é aqui na cidade, né? É aqui nesse estado. Então, o que faz a polícia efetivamente para isso? O que ela faz? Eu duvido que não saibam. É impossível não saber. E tem meninas indo comprar esses remédios com 14, 15, 16 anos. Entende? Gostaria de trazer, é a mulher que ela decide se vai fazer o aborto ou não. Mas o que vocês acham da participação do homem? Porque muitas vezes o homem chega a forçar a mulher a ir abortar. Ele deveria ser um coautor disso também, ser preso, enfim. Eu queria só me referir a a primeira fala da doutora, da primeira mulher que ela contou o exemplo, que foi forçada a abortar aos 18 e aos 30 te contou e sofre e chora todo dia. Olha, gente, nós lutamos para criar um grau de consciência para que as mulheres escolham. O ideal seria que cada mulher conhecesse tão bem o seu corpo, que uma mãe, um pai, um professor tivesse tanta liberdade de falar sobre a vida reprodutiva, a menstruação, os afetos, os namoros, que um menino conseguisse compreender que quando uma moça diz não é não, quando a menina diz não, não, que não fique apertando, não fique embriagando, não fique aproveitando, conseguisse compreender isso. O ideal seria essa harmonia. Mas nós vivemos uma sociedade absolutamente machista, patriarcal, onde o poder masculino é muito forte e foi influenciada. O que nós defendemos é que haja um debate aberto e que as mulheres têm que definir sobre esse momento, né? A lista de famosos que iam ser abortados e não foram, e hoje são muito ricas, ela é muito grande. A lista de criatividade da propaganda contra a autonomia das mulheres também é muito grande, né? Várias dessas pessoas que a doutora citou, a gente já viu dezenas de vezes lá na Câmara, junto com os deputados, sentada na mesa, defendendo ali a vida desde a concepção. O Hospital Pérola Baito de São Paulo é o maior hospital de serviço de referência de aborto legal no Brasil. 82% do aborto que é feito no Pérola Baito, ele é fruto de abuso. São meninas, crianças, adolescentes que vão lá fazer aborto de abuso, de incesto, de abuso, de estupro. Então, dizer que... Mas isso não é crime. Contra o aborto... Isso não é crime. Isso é crime. Isso é crime. Não, mas, não é. Tem o artigo 128. É legalizado. É legalizado. É aborto legal. Eu estou falando que lá 82%, lá no Pérola Baito, em São Paulo, 82% é fruto de abuso. Dizer, como é que eu quero que uma menina de 9, 10, 11 anos tenha um filho do padrasto, do primo, sei lá de quem, e fique com esse peso? Eu não estou falando em direito, gente. Eu não estou falando de cidadania. Eu não estou falando de dignidade humana. Eu estou falando de impor um valor, um castigo, uma moral para uma criança a criar um filho de um estupro, de um abuso, de uma mulher. Ou aquele juiz que disse que o pai o estuprador tinha que ir o nome no registro da criança. Lembram disso? Isso é real. Isso é uma mulher concreta, é real. Quem era o estuprador? O avô. O que o juiz disse? Então bota o nome do avô. Sabe? Que é isso, gente? Isso é fato. Isto é real. Né? Isso é disso que nós estamos falando. Da capacidade de cada uma decidir quando, como vai ser mãe. Se quer ser mãe, quando ela poderá ser mãe. Nós estamos chegando ao fim do Cruzando as Conversas desta quinta-feira, então vamos agora às considerações finais, por favor, pode começar. Eu gostaria de deixar bem registrado o meu interesse que tenha um plebiscito desse assunto, que seja amplamente discutido e que seja dado o direito de todo cidadão brasileiro, que hoje nós somos 208 milhões, né, pelo último IBGE, são 208 milhões de pessoas pensantes, homens e mulheres, para dizer
se querem ou não essa descriminalização do aborto ou a liberação dele, porque também são assuntos bem distintos. Muito obrigada. Repasso. Bom, eu gostaria de começar pela questão das mulheres concretas, né? Existe um relato, eu vou só recomendar o site Aletheia para esse relato, de uma menina de 16 anos que, em função de um estupro, engravidou e procurou uma clínica de aborto, tá? Nos Estados Unidos. Essa menina disse: o estupro foi horrível, mas nada se compara ao que foi o aborto. Ela se arrependeu profundamente. Se trata de uma mulher concreta. Ela preferia, né, que o filho dela, que ela tivesse continuado a gestação e tivesse dado à luz ao filho. E ela, em função da sua experiência tão amarga, ela criou uma organização pró-vida e ela apoia outras mulheres que passaram pela mesma situação dela, de terem sido estupradas e engravidarem. E ela já conseguiu salvar muitas vidas das crianças e dessas mulheres, né? Então, para que nenhuma mulher tenha que carregar para o resto da vida essa carga horrível de ter matado alguém, de ter matado seu próprio filho, né? É disso que se trata, da defesa da vida dos dois, né? Quando a gente fala em políticas públicas, né, tem que se falar em políticas públicas que defendam a vida da mulher para que ela não precise abortar. Muitas das mulheres que abortam tomariam outra decisão se tivessem uma política pública correspondente que lhes desse apoio, né? E uma política pública de apoio à gestante, em primeiro lugar, para que uma mulher possa ter uma gestação saudável, né? Para que ela possa ter uma gestação tranquila, e se após essa gestação tranquila e saudável ela não quiser ficar com a criança, que ela então possa ter toda a tranquilidade para deixar essa criança para adoção, para que essa criança também tenha o direito de ter uma família, de ter pais que a acolham, né? E de ter um desenvolvimento saudável. E eu encerro com uma citação do Mário Quintana, né? O nosso poeta de Porto Alegre, né? Das ruas de Porto Alegre, e no caderno H ele escreveu assim: o aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato, é um roubo. Nem pode haver um roubo maior, porque ao malogrado nascituro rouba-se-lhe este mundo, o céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto é o roubo infinito. Muito obrigada. Bom, mais uma vez agradecer o convite, né? Tô aqui, eu acho que esse assunto é um assunto bastante polêmico, extenso, e a gente teve bastante tempo, mas, enfim. Eu acho que a gente precisa, penso que a gente precisa, a sociedade precisa deixar de ser hipócrita. As coisas estão acontecendo, né? Foi referendário referido aqui pela Isabel, a questão dos abusos sexuais sofridos por crianças, por meninas, né? As pessoas, a sociedade, né? Quando eu digo pessoas, a sociedade prefere fazer de conta que não enxerga o abuso, né? E isso é uma marca que se leva para o resto da vida, que as mulheres levam para o resto da vida, preferem isso e às vezes uma gravidez do que, enfim. Eu acho que a gente tem que deixar de ser hipócrita, a sociedade tem que deixar de ser hipócrita. A gente tem que dialogar mais, né, com opiniões diferentes, pensando diferente, mas pensando em prol da sociedade. Acho que isso é importante. Esse assunto não se esgota aqui. A gente precisa continuar discutindo, cada um dentro da sua crença, né, no que acha que é verdade. Eu acho que não existem verdades absolutas, mas vou continuar lutando para que as mulheres não sejam castigadas e criminalizadas. Obrigada. E nem mortas porque decidem fazer um aborto, escrachadas, humilhadas, né? A luta do movimento feminista é isso. Se uma mulher que foi estuprada resolver ter o filho, eu respeito tanto a decisão dela como respeito a decisão da outra que não quer ter. Isso, eu estou falando disso. Isso é autonomia, isso é liberdade. Eu quero agradecer a vocês e agradecer também as mulheres argentinas por ter aberto esse debate aqui na América do Sul. Nenhuma rua, nenhuma sala de aula, nenhum parlamento, nenhuma igreja ficou sem saber o que acontece com as mulheres nesse país. Eu espero que um dia o Brasil tenha maturidade também de abrir esse debate. Alicerçado na autonomia, na neutralidade religiosa, discutindo à luz da nossa Constituição Federal,
que nos coloca em pé de igualdade com os homens e como seres humanos pleno, com capacidade de decidir sobre nossas vidas. Muito obrigada. Nós realizamos uma enquete nas redes sociais, através do Facebook, na nossa página da RDC TV. A pergunta foi: você é a favor do aborto? Sim ou não? Nós tivemos 197 votos e o não ganhou com 62%. Esse foi o Cruzando as Conversas desta quinta-feira. A expectativa é que o julgamento aqui no Brasil ocorra só no ano que vem, após todas essas eleições, e a gente vai continuar acompanhando toda essa discussão que tem gerado muita polêmica aqui no nosso país. Nós agradecemos a participação de todos, muito obrigada por estar aqui nesta noite, e agora o Cruzando as Conversas amanhã às 10h30 da noite aqui na RDC TV, trazendo outros assuntos pertinentes ao nosso Rio Grande do Sul. Boa noite. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.